Olá, tudo bem? O Brasil deverá ter em 2014 aproximadamente 68 mil novos casos de câncer de próstata. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o especialista, médico urologista, Dr. Ricardo Ferri Barreto. Tudo bem, Dr. Ricardo? Seja bem-vindo à TV Câmara. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês. Sabe, essa obrigação, essa vinda aqui, na verdade, é uma obrigação do especialista, né? Nosso trabalho não é só descobrir a doença e tratar a doença, é também fazer uma orientação para a pessoa se prevenir da doença. É uma ação educativa que a gente tem, e essa ação ela é estimulada muito pela Sociedade Brasileira de Urologia, né? Então a gente tem feito esse trabalho já há muitos anos, né? E é uma coisa que sempre traz muita alegria para a gente também poder fazer esses esclarecimentos. Doutor Ricardo, e qual é a explicação para essa incidência tão grande do câncer de próstata? Bom, aí tem várias coisas, né? A primeira coisa que nós temos que considerar é que a população está envelhecendo, né? O envelhecimento ele leva ao aparecimento de alguns problemas. A próstata ela começa a crescer na adolescência, no homem, e ela vai crescer durante toda a vida. Em algumas pessoas ela vai crescer mais, em outras pessoas ela vai crescer menos. Durante esse crescimento existe uma multiplicação de células, e essas células, ao se multiplicarem, algumas delas podem ter alterações no seu cromossomo, e esse cromossomo produziu uma célula dita cancerosa, tá? Essa célula cancerosa, na próstata, ela tem uma multiplicação muito lenta. Demora anos para uma célula se multiplicar, anos em relação a outros tumores. Por exemplo, um tumor de bexiga, em 6 meses praticamente ele triplica de tamanho. Um tumor de próstata, para dobrar de tamanho, ele demora de 2 a 3 anos, né? Dependendo também do grau de tumor. Tem tumores extremamente malignos que esses daí, eles multiplicam-se mais rápido. No entanto, esse grau de malignidade também é algo que é discutido se há uma transformação, tá? Então, existe uma classificação que a gente chama de grau de Gleason, que classifica esses tumores. Esse grau de Gleason, ele vai de 1 a 10. A gente sabe que quando a pessoa tem um grau até 6, esse grau é um grau favorável a ser descoberto, ser tratado e o indivíduo ser curado. 7 é um grau intermediário. 8, 9 e 10 é um grau já mais agressivo, são graus mais agressivos. Existem hipóteses, né? E isso daí mais ou menos hoje já está bem encaminhada essa possibilidade de que existe uma graduação progressiva desses graus, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um grau 6 hoje, se não tratar, daqui a 3 anos vai às vezes estar com grau 7, depois pode estar mais 3, 4 anos com grau 8 e assim por diante. Então, existe essa ascensão de agressividade do tumor. E quanto mais agressivo, menor a chance de curar o indivíduo. Depois nós vamos falar mais sobre a prevenção, mas esse fato que o senhor nos informa, daí reforça a importância da prevenção. Quanto Exatamente. Antes... Mas aí, Ricardo, o que existe é o seguinte, às vezes a gente descobre um tumor extremamente agressivo no jovem, tá? Esse ano eu tive a infelicidade de encontrar em um rapaz, eu falo rapaz porque é mais novo que eu, de 49 anos, um tumor com Gleason 10, que é o que existe de mais agressivo. Você entende? As possibilidades de cura desse rapaz, elas estão muito limitadas pela agressividade do tumor, sabe? E se você pega num grau 6, tá? Você pode falar para o indivíduo, olha, eu estou te oferecendo a cura, tá? Porque o professor Miguel Zuge, ele fala isso daí. Se você operar um tumor, você tirar ele inteirinho, e se operar uma próstata, você tirar inteirinha, e o tumor estiver dentro da próstata, você consegue jogar aquilo lá no lixo.
Está entendendo? Então é por isso que existe os urologistas, eles são assim, sempre eles tendem a optar pela cirurgia da próstata, porque existe, isso daí é uma visão global, o mundo inteiro pensa assim, o melhor lugar para uma lesão cancerígena, um câncer, qualquer que seja o local que ele se apresente, é na lata de lixo. Não é que nós vamos jogar no lixo, vai tirar e vai para um anatomopatológico, né? Mas a gente mandando para o patologista, a gente tirou aquilo ali dali, está dando uma condução para aquilo ali, para se fazer o diagnóstico final do que aquele tumor pode provocar, né? Doutor, vamos pensar assim, quem não conhece nada de próstata, um leigo, próstata é uma glândula e, por mais redundante que seja falar, só o homem tem. O homem tem a próstata como a mulher tem o útero. Tá? Quando há a transformação, né, que acontece na fase intrauterina, né, da formação do feto, né, o menino vai desenvolver próstata, testículo, a menina vai desenvolver ovários, útero, vagina. Então, é uma transformação individual do homem, né? A próstata só existe no homem. O que acontece com a próstata? A próstata, isso daí eu já vou antecipar até para você, ela é importante para produzir um líquido. Esse líquido ele vai servir de alimento, ele vai servir um alimento que se chama frutose para o espermatozoide, quando esse espermatozoide é ejaculado no interior da vagina. Se não tiver a frutose na próstata por algum motivo, ou se ela tiver diminuído, não vai ativar o movimento do espermatozoide. E não ativando, o espermatozoide não vai chegar no óvulo. Você está entendendo? Então, o espermatozoide precisa de muita frutose para conseguir, é o combustível que faz ele se movimentar. É o que ativa a movimentação dele, é a frutose. E quem produz é a próstata. Então, ela faz parte do órgão reprodutor. Ela é um aparelho, ela é um órgão do sistema reprodutor do homem. Só que existe uma particularidade. O canalzinho que sai da bexiga, que se chama uretra, por onde sai o xixi, ele também passa por dentro da próstata. E é por isso que quando acontecem problemas na próstata, o homem passa a ter sintomas ou sinais miccionais, sintomas urinários, tá? E ele passa a ter às vezes, dificuldade em urinar, ou urina e não esvazia completamente a bexiga, sabe? Então, são outros sintomas da hiperplasia prostática benigna que também vão aparecer mais tardiamente no câncer de próstata. Então, é muito comum a gente ver o paciente chegar para a gente e falar assim, mas eu não sinto nada, por isso que eu não venho fazer exame, tá? Mas, se não sentir nada e não tiver nenhuma hiperplasia benigna e nenhum câncer, é ótimo. Agora, se sente alguma coisa e o que se sente é causado pelo câncer, às vezes esse sentir já é um momento posterior que você poderia ter oferecido, da pessoa não ter nada ainda. Por quê? Porque o câncer, na maioria das vezes, vai provocar sintomatologia urinária mais tarde do que a hiperplasia benigna. Tá? Quando começa a acontecer o crescimento da próstata por um fator benigno, às vezes a pessoa começa a sentir vontade de urinar mais vezes à noite, às vezes vai fazer xixi, o xixi sai um pouco mais devagar, sai mais lento, às vezes tem vontade de urinar em intervalos menores, né? Dá a sensação da bexiga não esvaziar, às vezes tem paciente que tem vontade de sair correndo para fazer xixi, senão parece que vai escapar xixi na roupa. Isso daí é muito mais comum aparecer inicialmente na hiperplasia prostática benigna. No câncer vai aparecer no momento mais tardio. E quando aparece no momento mais tarde, isso daí às vezes já está avançado o câncer na próstata. Então é isso que a gente quer antecipar. Ou seja, o exame é fundamental. Fundamental. E aí, a partir de que idade? Porque existe até uma divergência, né? Alguns falam a partir de 40, outros a partir de 50. O senhor, como especialista, e sempre está se atualizando em congressos,
Qual que é a informação que o senhor passaria? Há 2 anos atrás, no Congresso Americano de Urologia, se estabeleceu, porque isso daí é uma discussão relativamente nova, sabe, Ricardo? Isso daí está se aprendendo muito de câncer de próstata nos últimos 15, 20 anos. Por quê? Porque com o advento do exame chamado PSA, ele nos deu possibilidades de fazer um mapeamento dos problemas da próstata. Vão surgir exames melhores. Só para melhor entendimento, que é o exame de sangue. Exame de sangue. O PSA é um exame de sangue. Então, nesses 15, 18 anos aí, o que aconteceu? Se falou no início 40 anos, se falou 45 anos, se falou 50 anos. Tá? Hoje, se estabeleceu o seguinte: nos homens, a partir dos 50 anos, assintomáticos, que não tem nada, é inadiável começar a fazer prevenção do câncer de próstata. Tá? Isso daí hoje é o que tem de mais, que saiu há 2 anos atrás no Congresso Americano de Urologia, que é o que a Sociedade Brasileira de Urologia também segue. Aí, o que aconteceu? Você antecipa esse exame para os 40 anos nos indivíduos que têm pai, irmão, tio ou avô que tiveram câncer de próstata. Então é importante começar a fazer a prevenção com o PSA e o toque nesses indivíduos já aos 40 anos. Por quê? Eles têm uma possibilidade maior de ter esse tumor por uma herança genética. Tá? Então se antecipa para os 40 anos, porque mesmo que a chance de dar alguma positividade seja pequena, pequena, você tem um ponto de partida. Então você fez um PSA com 40 anos, fez um toque com 40 anos, tua próstata tinha aí um cálculo em torno de 15, 18, 20 gramas e o teu PSA era 0,5. Tá? Se você ficar 5 anos sem fazer, com 45 anos você for fazer novamente, você faz o toque, a tua próstata aumentou para 40 gramas, o teu PSA passou para 3,5, opa, tem alguma coisa errada acontecendo aí. Tá? Não é recomendável nesses indivíduos fazer a cada 5 anos, falando na possibilidade. O ideal é fazer a cada ano, e se for subindo, vai subindo, você pega ela nessa ascensão. Já trata ali. Trata no momento mais precoce possível do surgimento ou da detecção da doença. Tá? É o seguinte, então eu estava falando das pessoas que têm indivíduos na família que tiveram câncer de próstata. E também a população negra. Tá? Então, existe, não se sabe porquê, é um defeito genético que existe, não se descobriu ainda qual o gene que determina isso daí, mas entre a população negra existe uma tendência maior de ter câncer de próstata e tumores mais agressivos. Tá? Precocemente. Então, por isso que o screening, essa pesquisa, essa avaliação, tem que começar a ser feita nos negros a partir dos 40 anos de idade. Tá? Agora, na população em geral, tá? Que não tem ascendência negra, que não tem descendência de quem teve câncer de próstata, tá? Pode-se começar a fazer hoje aos 50 anos de idade. Tá. E mesmo aquele perfil que não tem de hereditariedade, não é de descendência negra e muito preocupado, deseja fazer a partir dos 40. Isso é indicado ou não? Eu tenho 3 tios meus que tiveram câncer de próstata. Tá? E eu faço desde os 40 anos, anualmente, o preventivo. Tá? E não é só o PSA, eu faço o toque desde os 40 anos de idade. Por quê? Eu não vou pregar uma coisa para os outros que eu não estou praticando. Então eu tenho que ser autêntico comigo mesmo. Não pode ser casa de ferreiro e espeto de pau. É importante por quê? Porque esse indivíduo, que geralmente é uma pessoa mais preocupada com sua saúde, a sua vida, você se preocupa não só às vezes com você, mas se preocupa com o bem-estar da tua família. Sim. Você está entendendo? Se você tem em algum momento algum indício que você pode ter, você pode ser o primeiro da tua linhagem familiar que tem um câncer de próstata. Sim. Porque ninguém sabe. Tá? Hoje é discutido muitas coisas, nós vamos falar sobre isso daí também. Mas
Se começar a fazer precoce, não tem problema nenhum. Hoje, quando é que eles orientam as meninas a fazer o primeiro exame ginecológico? Na primeira menstruação, quando começa a ficar a própria pediatra, né, a própria ebiatra que cuida dos adolescentes, ela já vai orientar a mãe a levar a criança a procurar uma orientação de um ginecologista, né? Por quê? Porque está se fazendo a prevenção. Tá? A gente sabe de casos de jovens de 20, 30 anos que têm câncer de mama. A gente sabe de jovens de 20, 30 anos que têm câncer de ovário. A gente sabe de mulheres jovens de 20, 30 anos que têm câncer de útero. Você entende? Então, são uma série de fatores que às vezes predispõem isso daí. Então, quanto antes você começar a fazer qualquer prevenção na tua vida, melhor é. Doutor, e o exame é por toque, e dá para afirmar que é mais tranquilo do que se imagina, porque existe um grande tabu, né? Dá para falar isso, que é mais tranquilo do que se imagina? Olha, Ricardo, a grande verdade é a seguinte, né? Você, quando faz um toque no paciente, você está violando um princípio fisiológico que é um orifício de excreção, de saída, tá? Mas, quando você faz um toque, você está fazendo alguma coisa com uma delicadeza suficiente para a pessoa suportar. Você está entendendo? Um toque numa pessoa que você sabe que a pessoa é rígida, tem poucas queixas e tudo mais, ele demora de 3 a 5 segundos. Você está entendendo? E quando você demora muito, que tem você percebe alguma alteração que você tem que analisar um pouco mais, demora 10 segundos, 15 segundos, tá? E o que é o toque? O toque é uma leitura que o urologista treina tanto fazer que ele faz uma leitura com a ponta do dedo. Todo mundo já viu a facilidade que os cegos têm em ler a linguagem braille, né? Por quê? Porque ele foi treinado para aquilo. Então, o urologista, ele é treinado para isso. A gente é treinado já desde o 4º ano da faculdade a fazer o toque, né? Isso daí habilita você a perceber determinadas nuances, e essas nuances que você vai falar, olha, tem uma coisinha aqui, não tem, ou tem outra aqui, não tem nada. Tá? A tua próstata é macia, a tua próstata ela é nodular, a tua próstata ela tem um pequeno nódulo, uma nodulação. Tá? Então, são várias coisas que você percebe no toque. E por que se faz o toque? Né? Porque em 10 a 20% dos pacientes que desenvolvem o câncer, o PSA vai se elevar tardiamente. Esse tardiamente é depois de 3, 4, 5 anos. Então, às vezes você faz... Compromete o tratamento. Exatamente. E tem determinados tumores da próstata, que são raros, graças a Deus, que eles não produzem PSA nunca. Né? Porque quem produz o PSA é a glândula prostática. Por que ela produz? Porque o PSA também é eliminado no esperma. Tá? Ele também é uma enzima necessária para a ativação de todo o mecanismo motor do espermatozoide. Tá? Então, o PSA se descobriu que nos casos do indivíduo que tem câncer ou outros processos inflamatórios da próstata, que ele, em vez de sair só para o líquido seminal, para o esperma, ele também cai na circulação sanguínea. E aí começou-se a fazer a dosagem do PSA. Existem exames melhores que estão sendo viabilizados, vão ser colocados comercialmente em uso. A gente está esperando isso aí já há 15 anos. Ainda não existe nenhum que se mostrou confiável ou factível por causa do custo financeiro. Que possa substituir o toque. Que possa substituir o toque. Isso vai aparecer. Eu não tenho dúvida disso. Você entende? Vai acontecer um momento que vão colher que nem faz hoje. Antigamente, você fazia uma dosagem de diabetes, você tinha que pegar 10 ml de sangue. Hoje, é uma microgota de sangue, você sabe qual a glicemia do indivíduo. Né? Então, hoje, está se partindo para daqui a alguns anos, tá? Se chegar a exames que você vai colher uma gotinha de sangue, ou já se fala em colher do próprio líquido seminal e até da urina, tá? Exames que você vai dizer para o indivíduo, você tem um câncer e o teu câncer é de
tal grau, ou você não tem nada, com essa segurança. Isso é importante, porque a partir do momento que você oferece um exame para um paciente, você tem que ter a segurança que aquilo ali está trazendo um benefício, tá? E não possa levar a dúvidas que depois, às vezes, levam a uma interpretação tardia do problema, e nessa interpretação tardia você acaba perdendo tempo para resolver o problema do paciente. Doutor Ricardo, o senhor já falou que o câncer de próstata tem vários níveis, né? Diagnosticado, que tratamentos que são ofertados? Tá. Bom, a partir do momento que você tem certeza que você tem o câncer de próstata, como é que é feita essa certeza? Você faz o PSA, você faz o toque, e você pode fazer uma ultrassonografia, e hoje a gente tem também lançado mão de uma ressonância magnética, tá? Que não é obrigatório ser feito em todo mundo, tá? Você às vezes pode antecipar outros exames ou deixar de fazer alguns. Aí você faz o quê? Você faz uma biópsia da próstata. Nessa biópsia da próstata a gente colhe geralmente 12 fragmentos da próstata. São 12 pequenos fragmentos colhidos com uma agulha. Esse exame é feito com anestesia local. É como se você fosse tratar um canal de um dente. Você anestesia localmente a próstata. Você colhe esses 12 fragmentos e são mandados a exame, tá? Se naqueles fragmentos for identificado o câncer de próstata, você sabe geralmente qual o grau já vem nesse fragmento. Se é um grau 6, se é um grau 7, se é um grau 8. A gente fala a partir do 6 porque é muito raro você ter um grau 5 e um grau 4. Tá? Quando o paciente vai fazer exame que já existe o tumor, você pega de grau 5 para frente. O mais comum é se pegar o grau 6, né? Isso daí no dia a dia da nossa prática, tá? E aí você vai dizer para o paciente o que ele quer fazer. Você não vai... o melhor para a gente, que a gente tem a oferecer, é a cirurgia. Porque a cirurgia a gente sabe que é curativa, tá? Mas tem paciente que às vezes não quer fazer cirurgia, tá? Então, por exemplo, quando você pega um tumor numa fase desses graus menores de agressividade... hoje você pode oferecer para o paciente uma vigilância ativa daquele tumor. Essa vigilância ativa é trabalhosa, sabe? Mas em muitos países do mundo isso daí tem sido feito e muito. Tá? E como que é essa vigilância? O que é a vigilância ativa? Você vai fazer do paciente um exame a cada 6 meses, tá? Para ver se aumenta. Então, por exemplo, você colheu 12 fragmentos. Um dos fragmentos tinha 10% de uma lesão maligna naquele fragmento, tá? Então você vai fazer depois de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você tem que coletar material da próstata para ver se aquela extensão não está aumentando e oferecendo um risco maior ao indivíduo, tá? Existem indivíduos que vão ficar 5, 10 anos e não vão precisar intervir nessa próstata. Tem indivíduos que vão passar 1, 2 anos e vai ter que intervir nessa próstata. Então, é uma questão cultural do indivíduo aceitar fazer isso, e é uma questão da própria natureza da lesão, você poder oferecer isso ou não para o paciente. Tá? Isso daí tem que ser discutido, e muito discutido com o paciente. Tá? A decisão final é do paciente, sempre. Então, a gente tem paciente que fala, olha, o ideal para você é cirurgia. Eu falei, não, doutor, eu não quero fazer cirurgia. Tá? Eu quero fazer radioterapia. É um tratamento excelente também. Não deixa de ser um tratamento muito bom. Qual que é o grande problema da radioterapia que a gente tem essa preocupação? Você não tira a lesão fora. E você não sabe se você consegue, com a ação da radiação, destruir todas aquelas células malignas que tinham dentro da próstata. Isso daí você só vai saber depois de acompanhar o paciente depois de 5, 10, 15, 20 anos. Tá? Mas se você tratar um indivíduo aí com 50, 60 anos, com uma radioterapia, ele viver mais 20 anos livre do tumor, foi sucesso. E a maioria dos pacientes acaba optando pela cirurgia? Então, a maioria dos pacientes
eles acabam optando por cirurgia, porque eles vão, hoje o paciente chega, ele já pesquisou tudo no Dr. Google, você está entendendo? O Google é uma ferramenta fantástica, eu adoro que os pacientes pesquisem e cheguem já com as perguntas prontas. O que tem que se tomar cuidado é que em torno de 10 a 20% do que tem no Google é muito bom, e 80% a 90% do que tem é porcaria. Então tem pessoas que colocam algumas coisas ali para orientar e tem muitas pessoas que colocam muitas coisas ali para desorientar. E acaba sofrendo por antecipação, passando um monte de coisa. Não, perigoso até infartar antes do... Morre do infarto, né? Não morre da doença, porque a pessoa chega tão ansiosa e a mulher pesquisou, o filho pesquisou, às vezes tem o pai, a mãe e o pai pesquisaram já também. Então o cara chega assim, com 5 folhas de sulfite cheio de perguntinha, né? Eu estou com um paciente agora que eu até marcado a cirurgia dele para a semana que vem. Ele, cada vez que eu já estou acompanhando ele há 3 meses, ele não era paciente meu, mas cada vez que ele vem no consultório, eu falo assim para ele, quais são as perguntas de hoje? Que ele sempre chega com algumas a mais, sabe? Minha obrigação é responder. O paciente não pode sair dali, por mais assim, às vezes, sem fundamento que seja a pergunta, ele não pode sair sem uma resposta para aquela pergunta. É minha obrigação explicar. É obrigação do urologista explicar. É obrigação de qualquer médico explicar as dúvidas do paciente, sabe? Porque o paciente é leigo. Para ele é natural ele fazer aquela pergunta. Você entende? Então a gente tem que ter a inteligência, a paciência de saber que ele está com uma coisa desse tamanho na cabeça. O emocional é muito alterado. Extremamente. Você está entendendo? Então são coisas que você tem que estar entendendo. E o paciente vai se sentir seguro com você a partir do momento que você está elucidando essas perguntas. Que você está respondendo, porque ele olha em seus olhos e ele sabe se você está falando para ele verdade ou se você está querendo enganá-lo. Sabe, a hora que o paciente olha no seu olhar, ele sabe se você está falando a verdade para ele ou não. Você está entendendo? Então é importante. Quando, às vezes, você não quer dar um diagnóstico com um paciente que já está numa situação muito debilitada, alguma coisa, você conversa com o paciente, às vezes por quê? Porque às vezes a pessoa não tem mais condição de tomar decisão por si. Então, um paciente que tem um Alzheimer, um paciente que teve um AVC, você entende? Apesar que isso não limita a prioridade dele resolver o que deve ser feito com ele. Mas, às vezes, você poupa ele, porque essa carga, às vezes, emocional que ele vai receber, vai deixar ele mais ainda em situação de sofrimento. Não vai acrescentar. Então, você pega, chama, eu quero falar, você depois que sai, você liga para um filho, manda vir ali, ou às vezes a esposa, uma filha, sabe, uma pessoa que possa ajudar a entender melhor o que está acontecendo e orientar o tratamento, né? E dar o suporte para ele fazer aquele tratamento. O senhor citou cirurgia, radioterapia, no caso de câncer de próstata, e quimioterapia. Então, aí quando você oferece a cirurgia e a radioterapia, é porque geralmente a lesão ainda está localizada na próstata. A partir do momento que a lesão não está mais dentro da glândula prostática, ela já saiu para um gânglio, ela foi para a parte externa da próstata, além da cápsula prostática, você já não pode oferecer mais a cura para o paciente. Então você vai fazer tratamentos que procurem ainda curar o indivíduo, mas que já não tem mais a segurança de cura. Então, quais são esses tratamentos? Você faz, às vezes, um bloqueio hormonial do indivíduo. Então, se o paciente você fez, mesmo que você faça cirurgia, você retirou os gânglios na cirurgia, e nesses você vê que tem um gânglio comprometido, você já tem que começar a fazer um bloqueio androgênico daquele paciente. Por quê? Porque senão essa doença vai evoluir. O que é o bloqueio androgênico? Você bloqueia a produção da testosterona do indivíduo. Porque quem determina a evolução do câncer da próstata é a testosterona. A testosterona é o hormônio que nos faz serem homens, né? Nos faz ser homem, né? Então,
bloqueio endogênico é importante. Quando esse tumor está numa fase mais avançada, que ele atingiu os ossos, que ele atingiu já outros órgãos à distância, aí você entra com uma quimioterapia. Também é um tratamento paliativo, não é um tratamento mais curativo, porque você não está mais podendo oferecer a cura para aquele paciente, né? Doutor Ricardo, masturbação ajuda a prevenir o câncer de próstata? Não tem nada a ver, tá? A gente tinha, você é bem mais jovem que eu, mas a gente tinha uma relação com a masturbação, uma relação de pecado, né? Você ia, a primeira comunhão, a gente chegava e contava com o padre o quê? Que a gente tinha se masturbado, né? Porque aquilo aí era um pecado hediondo na cabeça das crianças, né? Na verdade, a masturbação é uma necessidade fisiológica para o indivíduo se preparar para a vida sexual ativa dele, né? Então, essa história que a masturbação pode dar um problema ou outro, né? Antigamente eles falavam que ia ficar bobo, né? Esse cara aí ficou bobo de tanto se masturbar, né? Então, os nossos avós falavam isso, né? E eles falavam porque eles acreditavam mesmo, que era essa cultura da época, né? Não tem nada a ver, né? A masturbação é uma necessidade fisiológica. Você vê, às vezes, um cachorrinho ali, ele chega no pé do dono ali, fica ali como se estivesse se masturbando, né? E com relação à próstata não tem nada a ver, não tem nada a ver. Nem a vida, nem ajuda, nem atrapalha. Nem ter mais relação sexual. Antigamente falava, cara, a pessoa tem muita relação sexual, vai ter um crescimento da próstata mais precocemente, ou o paciente não tem relação sexual, ou tem pouca relação, vai ter mais câncer de próstata. Isso daí não é verdade. Nunca ninguém provou isso daí, alguma coisa. Existem muitas lendas urbanas a respeito dessas coisas, né? E o que pode ser feito para evitar, então, essa incidência dessa doença? Então, aí nós vamos entrar, por que aparece o câncer de próstata? Nós começamos a falar no começo, acabamos pulando isso daí. Então, primeira coisa, por que está aparecendo mais câncer de próstata? Porque o homem está ficando mais velho, tá? Quando eu tinha 10, 11, 12, 15 anos de idade, a gente olhava um homem de 50 anos, que eram nossos avós, no caso, achava os nossos avós velhos, né? Por quê? Porque a vida era até 50, 60 anos de idade. Hoje, nós vemos todos os dias, cruzamos com indivíduos com 80 anos ou mais, rígidos, vivendo a sua vida em plenitude, fazendo caminhada, fazendo academia, casados de novo, né? Viajando, passeando, curtindo quando dá aposentadoria. Você está entendendo? Então, são coisas que o envelhecimento faz parte desse processo de aparecer mais, porque o câncer de próstata é um câncer do indivíduo mais velho, né? Outros fatores, tá? Que se sabe. Então, consumo muito grande de derivados animais. Então, carne gorda, a pessoa que se alimenta demais com proteína. Vamos deixar claro que excesso, né? Excesso, claro que... é lógico. Você comer um churrasquinho no fim de semana, faz bem para o corpo, faz bem para a alma, né? Agora, o cara comer... Tem pessoas um rodízio todo dia. Não, tem pessoa que é carnívoro. O cara, se não comer meio quilo de carne todo dia, ele não se alimentou, né? Então, tem que pensar nisso daí, tá? Esses alimentos em conserva, tá? Os defumados, a gente sabe que tem uma tendência maior, não se sabe direito se é pelo próprio processo de defumação ou se é por um processo químico que acontece ali no fazer essa conservação do alimento. Uso de agrotóxicos, se acredita que tem tido uma influência maior. Uso de hormônios em quantidades excessivas em animais, em vegetais, sabe? Uso de drogas. Então, por exemplo, a gente sabe que tem muito menino por aí que quer ficar forte, mas não é só menino, tem paciente mais velho também. Há pouco tempo eu atendi um paciente com mais de 50 anos
que fazia regularmente uso de anabolizante para fazer musculação, sabe? Esse indivíduo, ele vai ter uma chance maior de desenvolver um câncer na próstata, porque vai acelerar um processo que pode acontecer naturalmente, demorar a acontecer com 70, 75 anos. Tá? Mas esse indivíduo tem essa propensão, ele vai antecipar isso daí para os 50, 55 anos de idade, quando não antecipa para menos. Você está entendendo? Então, essa questão de drogas, hormônios, sedentarismo, sedentarismo, vida sedentária. Hoje a gente trabalha 80% do nosso tempo sentado. Né? Há 30, 40 anos atrás, a mobilidade da população era muito maior. O cara ia trabalhar a pé, ou ia trabalhar de bicicleta, ou ia trabalhar a cavalo, de charrete. Né? Hoje vai de carro ou vai de moto. Você desce de um banco, senta no outro e fica lá o dia inteiro. Então essa atividade, essa vida sedentária que a gente leva é muito ruim. Né? A obesidade. É muito maior a incidência de câncer de próstata em indivíduos obesos do que não obesos. Tá? Isso daí, esse ano, no Congresso Americano de Urologia, foi discutido muito, porque nos Estados Unidos está acontecendo um problema muito grave. A população, hoje, tem 40% de obesos nos Estados Unidos. Sabe? Tem 20% de indivíduos com obesidade mórbida nos Estados Unidos. Entendeu? Isso daí é muito grave populacionalmente. Sabe? E andar de bicicleta? Andar de bicicleta. Andar de bicicleta, ela vai elevar o nível do PSA. Tá? Então, não é andar daqui 5 quadras, chegar em casa, ou andar 15 quadras. Hoje virou o esporte, o ciclismo. Né? Então, tem indivíduo que anda todo dia 1, 2 horas de bicicleta. Não vai levar o câncer de próstata. Tá? Mas pode levar ao aumento do PSA. Então tem paciente que às vezes chega com PSA alto no consultório, um pouco às vezes assustado. Uma das coisas que a gente pergunta é: você anda muito a cavalo? Você anda muito de bicicleta? Ou você anda muito de moto? Né? Tem o pessoal hoje trabalha de moto, os motoboys. Né? Então, o cara fica o dia inteiro sentado na moto, é o dia inteiro levando soco no períneo, aquele choque no períneo. Aquilo ali faz com que aumente, não é todo mundo, mas a maioria vai fazer com que aumente a produção do PSA. Mas não vai levar ao câncer de próstata. Tá? O que se tem alguma relação, tem se achado alguma relação, é o trauma do selim, ou seja, da sela, ou da moto, ou da bicicleta, com o testículo. Então, a pessoa que anda, não se protege direito, ela machucando o testículo, porque a próstata, ela está a 3 centímetros do períneo, lá dentro, e ela está protegida por ossos, por músculo em volta. Agora, o testículo está do lado de fora. Tá? Então, quem anda tem que tomar cuidado muito com o testículo. Procurar ter um conforto. É isso. Né? Conforto, selim bem ergonômico, que não fica pegando, não vai andar, chega com uma dor que tem que tomar remédio, você tá entendendo? Tem pessoa que eu estou com uma dor no testículo, o que você faz? Você anda de moto? Eu ando direto de moto, trabalho de moto o dia inteiro. Né? Então você vai ver, às vezes pega no tanque da moto, sabe, passa às vezes, buraco nas ruas, valeta, né? E o cara do jeito que ele vem, ele vai. Né? Então isso daí acaba machucando mesmo. Né? Doutor Ricardo, já existe vacina contra câncer de próstata? Não existe, tem sido pesquisado alguma coisa, tá? Eu acho que isso daí vai ser o futuro, sabe? Eu acho que daqui a 30, 40, 50 anos vai se conseguir coletar células cancerosas da próstata, ou do indivíduo, ou de outros que tiveram e puderam ser usados para isso. O pessoal não está usando agora para tratamento do ebola o sangue do indivíduo que foi contaminado, porque tem um anticorpo ali, né, contra o vírus. Então, esse é o futuro da medicina, né? É você determinar se a pessoa tem uma propensão a ter e fazer com uma vacina essa prevenção efetiva. Tá? Isso daí a engenharia genética, desde que o genoma humano foi decodificado, ela abriu as portas para isso.
né? Então, essas vacinas, mesmo para o indivíduo que já tem o câncer e possa se valer, daqui a alguns anos, eles vão conseguir tirar determinada essa biópsia que a gente faz, trabalhar aquela biópsia que tem aquela célula cancerosa e fazer uma vacina daquele material para reinjetar no indivíduo para tratar aquele tumor. Ok, doutor, eu deixo agora espaço para suas considerações finais. Bom, Ricardo, eu tenho que agradecer mais uma vez a vocês da Câmara, especialmente ao Kaique e a você por me fazerem esse convite. E eu estou aqui fazendo a minha obrigação de profissional e também a obrigação de ser humano. Quando você sabe alguma coisa a mais do que quem não sabe, é a tua obrigação alertar o indivíduo que não vai andar ali, que ele está molhado, você vai escorregar e vai cair. Então a gente tem essa informação adicional, a gente tem que compartilhar, né, essa informação, e isso é uma obrigação da gente. Dr. Ricardo Ferri Barreto, médico urologista, que já recebeu o título de cidadão penapolense. Há quantos anos em Penápolis, doutor? Olha, eu acho que está com uns 12 anos já. Não, mas em Penápolis, a homenagem... eu estou há 30 anos 30 aqui. anos. Hoje eu sou mais penapolense que araraquarense. Que em Araraquara eu morei até os 17 anos, e eu saí para estudar de casa, e eu ia passear na minha casa depois, né? Aí eu vim para Penápolis há 30 anos. Meus filhos nasceram aqui. Meus filhos são nascidos aqui, minha esposa é nascida aqui. Hoje todo o meu círculo de amigos mora aqui, né? Então, minha mãe, minhas irmãs moram em São Paulo, mas hoje eu me considero um cidadão penapolense. Ok. Obrigado, doutor, pela sua presença. Obrigado a você. Eu conversei com o médico urologista, Dr. Ricardo Ferri Barreto. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.